Olá a todos, quem vos fala é Alan Kenneth, professor de filosofia da rede estadual do estado de Minas Gerais. Atuo como professor desde 2010. Estamos aqui, mais uma vez para trabalhar, para dar uma aula. Essa aula voltada para o público terceiro ano do ensino médio. Lembrando que essas aulas são baseadas no PET, o Plano de Estudos Tutorados, disponibilizados pela Secretaria de Educação, em função do isolamento social que nós estamos tendo em 2020 devido ao Covid-19. E foi uma forma que eu achei, uma forma mais democrática, de não só os meus alunos terem acesso a esse conteúdo, como quem quiser também se interessar e querer estudar. O tema legitimidade e poder foi dividido no PET em duas partes, mas achei interessante dividir em três partes para ter um complemento maior. Até então, ainda não foi disponibilizado os PETs da semana 5, que seria o início, do segundo PET, mas no PET que nós recebemos é dividido em duas partes, na semana 3 e na semana 4. As duas primeiras ficaram moral e ética e agora, questão de política com temas de legitimidade e poder. Então, vamos começar. O que eu fiz? No primeiro, a gente discutiu alguns elementos, falamos sobre contratualismo, definimos o conceito de poder, microfísica do poder. No segundo, a gente trabalhou, a visão clássica de Platão e Aristóteles acerca da política e falamos um pouco sobre Maquiavel também e Laboete. Neste aqui, nós vamos trabalhar algumas estruturas, algumas críticas em relação às estruturas governamentais. Lembrando que, no que diz respeito ao contratualismo, nós discutimos Hobbes, que vai defender a monarquia absolutista, o Locke, que vai ser o precursor do pensamento do liberalismo, e Rousseau, que vai fazer uma crítica ao modelo do Estado, a ideia da existência do contrato social. Embora ele vai defender que a democracia, entre os regimes pós-contrato social, a melhor é a democracia. Tanto Locke como tanto Locke como Rousseau vão ser importantes para a gente entender o que virá por vir. Então, primeiro, como eu disse, John Locke, ele vai ser o precursor do liberalismo, e com isso o liberalismo vai surgir, a partir do século XVII, que vai ser um conjunto de teorias políticas que vão sustentar o quê? Uma luta estrutural e política contra o antigo regime, contra a questão da monarquia absolutista. Como uma teoria econômica, ele vai surgir no século XVIII para conferir uma estrutura no novo movimento econômico que vai surgir com a alta industrialização, com a Revolução Industrial. Então, primeiro nós vamos ter a Revolução Francesa, que vai ter um rompimento político com essa ideia de monarquia. Alguns lugares vão surgir outras estruturas de governo. Vamos ter as monarquias parlamentares, onde o povo vai ter direito a opinar, a votar. E depois nós vamos começar a surgir as democracias, o estilo de governo republicano. Os principais teóricos do liberalismo clássico são Adam Smith, Alex de Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo do século XX, adaptado às novas demandas do mercado, nós vamos ter Louis von Mises, Friedrich Hayek e representantes da escola austríaca de economia, que vai surgir, a partir disso, o neoliberalismo e o libertarianismo. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando vai surgir as primeiras teorias, que nós podemos entender como teorias liberais, elas vão surgir no século XVII. Elas vão ser basadas através dos filósofos ingleses, como entre eles a principal figura John Locke, e dos franceses iluministas como Montesquieu e Voltaire. A ideia era quebrar essa questão da monarquia absolutista, instituir estados constitucionais, onde o Estado vai ter essa função de ser uma representação do povo, não mais o povo como súdito, mas o povo como cidadão, e o monarca ele vai perder o poder, sendo o parlamento responsável pela administração, embora ainda vai existir a figura do monarca em algumas situações, até hoje, inclusive, na Espanha, no Japão, na Inglaterra, que é a mais famosa, acho que no Luxemburgo, vários países ainda têm essa monarquia parlamentar, mas ela vai perder. E as colônias, com seus rompimentos, com suas independências, vai surgir as repúblicas. E aí a gente tem que entender o seguinte, as ideias mais remotas vão vir da filosofia naturalista, que é aquela do John Locke que nós já discutimos,
onde vai falar sobre o direito natural, que é o direito à vida, a propriedade do corpo, da força do trabalho, e com isso vai ser criado, né, a separação entre poder público e poder privado, e com o contrato social o Estado vai ter, né, como ocupação justamente segurar a vida do indivíduo, sua propriedade física, intelectual e também sua propriedade, direito de propriedade adquirida. Né? Até então todas as terras pertenciam ao rei, com a ideia de Estado as pessoas vão poder adquirir terras, podemos entender assim. E a ideia é que o liberalismo ele vem justamente para romper com esse sistema, né, político opressor, dando liberdade aos indivíduos para que eles produzissem, acumulassem riquezas e etc. Desculpa, gente, eu esqueci de desligar meu celular. É, e com isso, depois vai vir a ideia de liberalismo econômico com o Adam Smith, que também vai trazer a ideia do utilitarismo. E o Adam Smith ele vai falar que o Estado tem que agir como uma espécie de mão invisível no mercado econômico, ou seja, a interferência mínima do Estado, a ideia de Estado mínimo. E as pessoas que produzissem pudessem, né, adquirir riquezas, bem construir, né, seu patrimônio, etc. É, com isso, que vai dar essa ideia, né? Então, assim, a arrecadação dos impostos feita pelo Estado seria reduzida apenas para sua própria manutenção e seria essa visão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Com isso, nós vamos ter, né, a Revolução Industrial, onde a burguesia vai ascender e com isso vai ter, né, essa liberdade de abrir empresas, de contratar funcionários, de ter trabalhadores, pagar salários, essas coisas todas que todos nós sabemos. E aí grande parte da Europa vai assumir esse modo de economia e os Estados Unidos também vai se destacar nesse momento porque ele vai estar deixando de ser colônia, se tornando um país independente e ele vai ter uma expansão territorial muito grande e uma industrialização muito grande também. E ele acaba assumindo, né, essa ideia. Então, assim, salários, modo de contratação, preços, modos de venda eram decididos pelas instituições e não pelo Estado. Os impostos sobre a empresa quase não existiam, tá? É, e aí, na maioria das vezes, caindo, né, em cima das pessoas comuns, inclusive entre elas alguns empresários. Mas não tinha uma cobrança sobre as empresas. Tá? E isso que é a ideia do liberalismo enquanto pensamento político. Ela vai garantir as liberdades individuais, enquanto a doutrina econômica também, ela vai garantir a liberdade e a propriedade do empreendedor. Porém, a gente sabe que, assim, falando desse jeito, é um grande mar de rosas. Né? A gente conseguiu sair sob o domínio da monarquia, a nobreza não vai mais ser, né, como rei, não vai ter aquela imposição, aquela exploração que acontecia. Talvez vocês já deram ter falado do conceito de prima notare, que era muito comum na Idade Média, quando havia um casamento, a primeira noite com a esposa podia ser dada ao nobre, ao rei, e aí tinha várias coisas nesse sentido assim, era realmente eles eram súditos, submissos à monarquia. Com o rompimento, né, através, né, da Revolução Francesa, do Iluminismo, é, vai se perder esse poder, as pessoas vão ter direito à vida, ao corpo e à liberdade, né, individual, porém eles vão vender essa mão de obra em troca de quê? De dinheiro. Vender o corpo ou alugar o corpo em troca de dinheiro. Então, o que acontece? A nobreza cai, né, a monarquia cai, mas aí os burgueses vão ocupar esse espaço. E aquela lógica, embora ela não era tão opressora como acontecia na monarquia, mas existia uma exploração muito grande. Já que eles eram os detentores do capital, detentores da industrialização, as pessoas que eram pobres, elas eram obrigadas a submeter-se aos desígnios e aos desejos desses burgueses. Então vai surgir duas classes desse momento, que é a classe da burguesia, que eram os detentores do poder econômico, das empresas, da produção, e vocês tinham os trabalhadores ou o proletariado que eram responsáveis pelo quê? Pela mão de obra, né? A venda do corpo enquanto instrumento de trabalho para garantir o sustento, né? E aquisição de produtos. E como eles dependiam dessas empresas, de serviços dessas empresas, de empregos e do capital dos burgueses, né? É, eles vão ser explorados. E com isso vai começar a surgir, a partir do século XIX, algumas críticas, né? Demorou até um pouco essas críticas mais ferrenhas, né? 200 anos mais ou menos, mas vai começar a surgir de forma mais grandiosa, né? Mais fundamentada essas críticas à ideia desse movimento que nós conhecemos como capitalismo, né? Que impera no mundo até hoje.
Então, no século XIX, né, estavam formados na Europa vários estados liberais, que vão ser caracterizados pela liberdade individual, exercício da economia, da política e da religiosidade, que funcionavam segundo os princípios democráticos. Essa estruturação política foi de grande importância na consolidação do capitalismo, que ganhou maior impulso na Revolução Industrial, que vai acontecer ali entre o século XVIII e século XIX. A industrialização vai fazer emergir o quê? Né? A nova categoria social, que é o operariado, né? Ou proletariado, que são aqueles que possuem apenas a força de trabalho como propriedades e eram obrigados a vender em troca de salário. Só que eles eram submetidos a duras condições de trabalho e eles foram se organizando para reivindicar salários maiores e melhoria, como limitação de jornada de trabalho e fim do trabalho infantil. Não existia distinção entre adulto e criança, todos trabalhavam em jornadas superiores a 12 horas por dia, não possuíam final de semana, não possuíam férias remuneradas, não existia feriado, e salários eram muito baixos, viviam, né, com migalhas, tendo que todo mundo da família trabalhar. Se vocês quiserem ter uma noção melhor sobre isso, assista um filme francês chamado Germinal, tá? Que inclusive o protagonista é o Gerard Depardieu, e que ficou muito famoso por ter feito o papel do Obelix no filme Asterix e Obelix contra César. Que também quem não assistiu é legal, de comédia, né? O Asterix dos quadrinhos. Então, assim, onde eles vão mostrar, né, as minas de carvão, a família toda trabalhava, a questão da disputa do poder. É muito interessante esse filme, que vai mostrar justamente essa desigualdade social que existia ali no século XIX. E eu assisti esse filme já tem muitos anos, então ele é um filme mais antigo. Eu assisti ele por volta de 2004, mais ou menos, 2005. Foi na época que eu fazia o curso de mecânica, eu assisti lá, né, na instituição que eu fazia o curso. Então, voltando aqui, né? A luta dos trabalhadores era econômica, mas também política, né? Porque eles não se consideravam representados nas decisões tomadas na Câmara Legislativa, nem nas políticas adotadas pelos governos. E aí a greve começou a ser utilizada como uma das estratégias. As lutas, seja para pressionar os patrões, seja para pressionar os governantes. E aí começaram o quê? Também a ser desenvolvidas teorias políticas elaboradas com base no ponto de vista da classe operária. Essas teorias viam o Estado como instrumento de opressão e dominação dos trabalhadores. E era algo que precisava ser combatido. Ou seja, esse movimento operário ele já vai surgir antes das teorias socialistas. Muitos acreditavam que a teoria socialista que vai fomentar esses movimentos, mas na verdade é o contrário. Esses movimentos que vão surgir no século XIX, eles vão fomentar, né, as teorias socialistas que vão surgir também nesse século. E aí nós vamos falar de Marx e Engels, socialismo, comunismo e a superação do Estado. Nota que isso é interessantíssimo, né? Quando se fala de comunismo hoje, no senso comum, tem essa ideia de uma ditadura comunista. Só que a própria ideia de ditadura, ela opõe-se ao conceito de comunismo, né? O conceito de comunismo, pelo menos trabalhado por Karl Marx e Friedrich Engels, é justamente a superação do Estado, como nós vamos entender aqui agora, tá? E aí nós temos aqui o filósofo alemão George Wilhelm Friedrich Hegel, né? Se afastou das teses contratualistas em sua obra Princípios da Filosofia do Direito, que foi publicada em 1821, afirmou que o Estado era autônomo em relação aos indivíduos e que não fazia sentido colocá-lo fora da história. Para Hegel, a sociedade se constitui em duas esferas: a sociedade civil, que representa os embates e antagonismos dos indivíduos em sua luta diária pela sobrevivência, e a sociedade política, a instância em que os antagonismos da sociedade civil são superados em nome do interesse público, né? Essa concepção foi reponada décadas mais tarde por Karl Marx, tá? Invertendo a concepção de Hegel, que afirmava que o Estado que é determinante da história. Marx sustentou que a história da produção social dos homens que determina a estrutura do Estado, investigando a história da humanidade. Marx percebeu que em nenhum momento o Estado foi o representante dos interesses coletivos, nem tampouco promotor da vontade geral. Ao contrário, o Estado sempre foi o que havia denunciado por Rousseau, um instrumento nas mãos de determinado grupo social usado para conquistar e manter privilégios. No caso de uma sociedade organizada pelo sistema capitalista, o Estado é um instrumento da classe burguesa. E aí nós vamos recapitular algumas coisas. Primeira coisa, Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx ele participava de um grupo que era considerado hegelianos de esquerda, onde estudavam a teoria de Hegel, né, o filósofo alemão, é, fazendo essa análise, né, mais progressista, podemos dizer, da teoria dele. Porém, o Marx ele vai romper com o pensamento hegeliano, que era um pensamento idealista, e vai desenvolver uma ideia de um materialismo histórico, né? A fenomenologia do espírito
né, que é outra obra de Hegel, ela vai trabalhar justamente o conceito do espírito, que é a cultura, e como ela se manifesta ao longo da história e como que ela se evolui ao longo da história. É, né, onde ele vai chamar de dialética senhor-escravo, né, que o escravo é aquele responsável pela produção e manutenção da sociedade, enquanto o senhor ele é responsável pela produção da cultura. O Marx ele vai desenvolver sua tese filosófica, né, em Epicuro e em Demócrito, onde ele vai fazer uma tese voltada para o materialismo. E vai pegar essa ideia de materialismo, a ideia de idealismo hegeliano, vai juntar e vai construir o que nós chamamos de materialismo histórico. E ele vai dizer que a história ela é baseada, ela é construída através dos modos de produção, né, que são a produção humana. Os homens são produtores e a história ela vai mostrar como que foi se produzindo como foi a história dessa produção, essa história materialista, né? E aí nós vivemos vários períodos da antiguidade, nós entramos no feudalismo, com a monarquia, e aí nós se transformamos no capitalismo, e posteriormente nós alcançaríamos o socialismo e depois o comunismo. Para Marx é certo que nós vamos entrar no socialismo, porque o próprio capitalismo, uma hora ele não vai conseguir se comportar, e aí nós vamos fazer essa transição. Mas ele vai criticar ferrenhamente, né, esse modelo que é o modelo capitalista da época dele, né? Esse capitalismo ali da época da Revolução Industrial. Esse capitalismo explorador que explorava os seres humanos da pior forma possível, podemos entender. Essa tese ela já vai ser construída, né? Essa crítica ao Estado que o Marx faz, ela vai ser construída já por Jean-Jacques Rousseau. Para quem não entende a teoria de Jean-Jacques Rousseau, no vídeo anterior, não, no primeiro vídeo, né, que eu fiz, Legitimidade Poder 1, nós vamos falar sobre os contratualistas, vamos falar do Locke, como eu tinha dito, e nós vamos falar de Jean-Jacques Rousseau. Mas, em síntese, o Rousseau acreditava que a ideia da criação de Estado ela vem só para fomentar a desigualdade social. O homem no estado de natureza, ou seja, o homem primitivo, o homem que não vivia em Estado, não vivia em sociedade, ele era livre, dono do seu corpo, dono da sua liberdade e vivia de acordo com aquilo que a natureza produzia para ele. Com a criação do Estado, a gente, né, vai destruir a natureza, a gente vai explorar outros seres humanos e o Estado ele vai ser apenas uma forma de reforçar essa desigualdade social. Então, pensando nessa ideia, eles vão reforçar através do capitalismo que essa construção existe, o Estado, né, como foi prometido, seria para resguardar o direito de liberdade e de vida do povo, ele só reforça a desigualdade social, ele só se preocupa com os interesses, né, daqueles que estão governando ou dos empresários. Né? Apenas o que é econômico que vai prevalecer. Na Idade Média era a questão do sangue, da nobreza, da honra. No capitalismo é o capital, né? Como o próprio nome já diz, é o capital, o dinheiro que vai falar mais alto. E aí ele fala que se o Estado, né, historicamente, tem sido instrumento de determinadas classes sociais para dominar e explorar outras, sua dissolução só seria possível em uma sociedade em que os indivíduos de fato fossem iguais e não houvesse de exploração pelo outro. Como Marx afirmava que a exploração se dava através da função da propriedade privada dos meios de produção, uma sociedade sem exploração seria uma sociedade sem propriedade privada. É o que ele denominava de comunismo, isto é, uma sociedade em que os meios de produção seriam comuns a todos, o que significa que não existiria propriedade. E como a propriedade é a base da divisão da sociedade em diferentes classes, uma sociedade comunista seria uma sociedade sem classes. Não havendo classes sociais com interesses diferentes, o Estado deixaria de ser necessário. Ou seja, o socialismo é uma ponte para o comunismo, tá? Então é o seguinte, o comunismo seria um Estado forte, um Estado que controlaria os meios de produção, mas ao contrário do Estado mínimo, né? Um Estado voltado para o interesse das elites, esse Estado forte, ele tentaria igualitar as pessoas. Então ele seria um Estado, como o pessoal fala, uma ditadura do proletariado. Não, não é essa ideia. É a ideia de um Estado que vai ser propriedade, ser dono dos meios de produção, para que não houvesse essa coisa da propriedade privada. Ou seja, não haveria mais empresários, não haveria mais essa distinção de classes, mas sim todos produzindo e trabalhando para o bem comum. E o Estado ele ficaria só por conta de organizar isso. Feita essa organização e aí feita uma construção coletiva, cultural, uma educação que fomentasse essa necessidade de igualdade, não havia necessidade mais do Estado, o Estado deixaria de existir. Tá? Porque para Marx, assim como para Rousseau, o Estado ele só serve para quê? Para promover desigualdade social.
Então não era uma ditadura, mas sim um Estado que vai controlar os meios de produção para regulamentar a sociedade. Né? Diferente que várias releituras foram feitas, né, ao longo do século XX, criando ditaduras, mas não era a proposta de Karl Marx. A teoria marxista afirma que as transformações vão acontecer justamente porque há conflitos entre classes e a luta de classe que move a história. Partindo dessa ideia, Marx vai estudar a fundo a sociedade capitalista para compreender seu funcionamento, de modo a planejar uma ação política que pudesse impulsionar sua transformação em uma sociedade no qual os trabalhadores não fossem explorados e controlassem eles próprios a organização dos meios de produção. Então pensa o seguinte, ele vai estudar a fundo o capitalismo. Diferente da galera que vai criticar a teoria marxista, o Marx ele vai estudar a teoria que ele era oposição, para entender ela e criar uma teoria que vai ser contra ela. Lembrando que nós chamamos de socialismo e comunismo utópico, tá? É apenas uma teoria. Na prática as coisas funcionam de forma diferente. A gente tem que também entender essa diferença. Marx vai convocar os trabalhadores, né, a se organizar em várias associações. Ele vai fomentar aquilo que já estava sendo construído, né, pelos trabalhadores, como tinha dito antes. E tem uma frase bastante conhecida no final do texto, né, que ele escreveu com Engels em 1848, que é o Manifesto do Partido Comunista. Proletários de todo mundo, univos, né, trabalhadores, vamos nos unir. Desculpa, a garganta tá seca, esqueci de pegar água hoje. Como o Estado e a sociedade capitalista são instrumentos de dominação, a ruptura com o capitalismo só seria possível apenas por meio de uma revolução, na qual a classe trabalhadora organizada torna-se uma classe dominante rumo à democracia, para ao poder exercido pelo povo, e não mais uma pequena classe dominante economicamente privilegiada. Além dessa medida que compõe o cerne do programa revolucionário de emancipação, né, do proletariado, diante da sua condição de explorado, outras medidas estruturais seriam tomadas. As propriedades privadas seriam extintas, todos os bens passariam a pertencer ao Estado. Como o Estado seria a expressão dos trabalhadores, o conjunto da população e da produção da vida material seriam de todos. Esse conjunto de medidas o Marx vai chamar de socialismo. Tá? Com o fim da propriedade privada, os interesses da antiga classe privilegiada paulatinamente desapareciam. Haveria finalmente uma sociedade sem classes. Nesse contexto, o Estado já não seria mais necessário e desapareceria. Isso significa a emergência de uma sociedade comunista no qual todos seriam livres e iguais entre si. Nesse momento teria início, segundo Marx e Engels, a verdadeira história da humanidade. Né? Tudo que eu já tinha dito antes, eu só li aqui para reforçar. Então, assim, a ideia é que houvesse uma revolução, os trabalhadores assumissem o poder, organizassem o Estado, a sociedade de modo geral, não para subjugar os burgueses, da mesma forma que os burgueses subjugavam os trabalhadores, mas para criar um Estado igualitário. Não era para perseguir. Só que na visão burguesa seria uma perseguição porque eles perderiam o poder que eles tinham, né? Eles não querem perder esse poder. Então, assim, tanto que no filme Poço fala um pouco sobre isso, né? Só através de uma revolução que vai acontecer isso, né? À toa que o personagem lá, ele vai ter que agredir, né, os outros para conseguir fazer. Mas não é isso que o Marx está dizendo. Só que acaba acontecendo na prática. A gente vê que a Revolução Russa, os trabalhadores vão se unir, vão criar uma revolução e vão assumir o poder, né, criando a União Soviética. Depois vocês podem estudar um pouco sobre a Revolução Russa que vocês vão entender sobre isso. Que eles vão estar sendo influenciados por essa visão marxista, né? Embora Marx ele nem chega a participar, né? Nem estava vivo quando aconteceu, se não me engano. Eu não lembro a data que ele morreu, mas deixa eu até ver aqui no meu. Fazer uma pequena pesquisa aqui no meu celular rapidinho, só para confirmar isso. Mas eu acredito que ele não estava vivo nesse período. Porque Marx. Tá. Ele nasceu em 5 de maio de 1818 e morreu em 14 de março de 1883. Né? Ele não viveu muito tempo, se eu for de pensar, não. 5 de maio a 14 de março, então foi praticamente mesmo próximo da data. 28, 38, 48, 58, ele viveu 70, quase 70 anos, nem chegou a viver 70 anos, não, tá? Então, é isso que nós temos que falar, né, de Marx. Engraçado que o Engels escreveu a maior parte dos textos com ele, mas Engels mesmo viveu 65 anos, para ser exato. O Engels mesmo não é tão famoso como ele. Então, fechando a parte, né, do que seria essa crítica do marxismo, comunismo, socialismo, nós vamos falar de outro movimento que vai surgir também na mesma época, embora ele não tenha tido tanta popularidade como o marxismo, né, que é o anarquismo, que é a defesa de uma sociedade sem Estado. Basicamente, ele prega mais ou menos o que o comunismo
prega. A diferença é que o Marx vai falar que tem que ser passado por um processo no Estado socialista para alcançar o comunismo. O anarquismo, podemos entender que eles vão chutar o balde e já querem ir já para o Estado de comunismo. Né? Então eu vou aqui esmiuçar um pouco. O anarquismo como movimento social, né, e político surgiu no século XIX, no contexto do movimento operário, que é mais ou menos na mesma época que vai surgir o comunismo. É uma filosofia política centrada na defesa de uma sociedade sem Estado. Para os anarquistas, o Estado é fonte de opressão humana e instrumento de dominação. Se o Estado existe para resolver os conflitos entre os indivíduos, ele não é necessário em uma sociedade que seja a expressão da igualdade, da liberdade e da solidariedade. O primeiro pensador a desenvolver ideias anarquistas, né, que foi no século XIX, foi Proudhon. Em 1840, ele vai lançar um pequeno livro, né, com o título que é Propriedade. A sua resposta à pergunta do título era simples e direta: a propriedade é um roubo, fazendo crítica à propriedade privada. Proudhon propõe uma sociedade sem propriedade, uma sociedade comunista. Antes de Proudhon definir suas ideias como anarquistas, essa palavra tinha uma conotação pejorativa. Durante a Revolução Francesa, certos grupos chamavam seus adversários de anarquistas, para dizer que não eram sérios, que eram baderneiros e desordeiros. Proudhon deu à palavra um sentido positivo, ao afirmar que a anarquia não é desordem, mas a expressão de uma ordem natural, não de uma ordem artificial criada por um grupo segundo seus interesses. Sua conclusão, assim como um homem procura a justiça na igualdade, a sociedade procura a ordem na anarquia. Até hoje a anarquia tem uma conotação negativa, né, que remete a essa questão de desordem, bagunça, etc. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: voltando, né, a Rousseau de novo, para ele o estado correto era o estado de natureza, porém onde os indivíduos cooperassem entre si, sem uma hierarquia, mas sim todos se vendo por igual, busca de interesse comum. A gente pode pensar numa tribo indígena, né, uma tribo indígena, embora você tenha a figura do cacique, a figura do pajé, que são grandes representações, mas ali eles são vistos como iguais, né? Eles trabalham em prol daquela aldeia, daquela comunidade. Então a ideia era a formação de pequenas comunidades, né, em prol do bem comum. O anarquismo ele vai ser muito, né, ele vai ser revisto e muito reforçado nos anos 70. Você vai ver que os Beatles, o pessoal do movimento, né, cultural daquela época vão pregar isso. Tem aquele lema de Woodstock 69, né, sexo, droga e rock and roll, que vai ser o lema, né, do Woodstock, mas na verdade você estava começando a constituir ali o movimento hippie. O movimento hippie ele é baseado nos ideais marxistas, tanto que muitos criaram comunidades nos anos 70, você pode ver em várias situações. Você tem um filme de uma louca era uma vez Hollywood, ou Deu uma Louca em Hollywood, eu não lembro. É o livro, o filme mais novo do Tarantino, que tá o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. Ele vai falar sobre uma comunidade hippie. Se for estudar um pouco sobre, né, é, a história daquele guru indiano, Osho, né, quando ele vem para os Estados Unidos, ele vai formar uma comunidade, vai ter essa aproximação com a filosofia indiana, hindu, essa construção, né, da paz, do amor, da sociedade. Isso tudo são releituras dessa proposta, dessa teoria anarquista que vai surgir lá no século XIX. As ideias de Proudhon vão ser retomadas e desenvolvidas por filósofos anarquistas. Um deles foi Mikhail Bakunin, que é um russo, né, ativo e relacionário que circulou por vários países europeus atuando em associações de trabalhadores e procurando construir uma revolução que colocasse o fim à exploração capitalista. O princípio central da filosofia anarquista é a liberdade individual. Os anarquistas consideram que os indivíduos são livres e que a sociedade não pode ser uma limitação dessa liberdade, mas sua confirmação e aprimoramento. Por isso, o Estado é instrumento de dominação, é visto como algo a ser combatido. O conceito anarquista de liberdade, porém, difere daquele elaborado por Rousseau e por outros filósofos que podem ser chamados de liberais. Tá? O que a gente tem que entender, aí voltando em Rousseau, né? O ser humano é livre por natureza, todos nascem livres, embora a sociedade coloque um limite para a liberdade. Essa ideia de liberdade individualizada está expressa na frase: o limite da minha liberdade é a liberdade do outro. Para a filosofia anarquista, não faz sentido pensar em limites para a liberdade. Se a liberdade do outro é um limite para a minha liberdade, então nem eu nem ele somos livres. Os filósofos anarquistas, em especial Proudhon e Bakunin, elaboraram o conceito coletivista de liberdade. Para eles, a liberdade não é o dom natural do indivíduo. Ninguém nasce livre, nós nos tornamos livres. Aprendemos a ser livres e precisamos conquistar a liberdade. E isso só pode ser feito nas relações sociais. Só posso ser livre em meio aos outros seres humanos, juntos com outros iguais a mim. Não haveria sentido falar em liberdade se eu vivesse isolado em uma ilha deserta. Só posso ser livre se, vivendo em meio a outras pessoas, suas liberdades confirmam a liberdade, assim como a liberdade confirma a delas. Ou seja, é querer estar socialmente, é querer ajudar o outro, é querer lidar com o outro, é querer compartilhar com o outro. É criar essa consciência da necessidade de viver socialmente e da necessidade de um estar ajudando o outro. Para eles, o conceito de liberdade é essa.
E aí eu vou ler a citação que eu pus em cima, aqui, porque ela era menor, né, que é essa citação do topo que eu pus aqui. Só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos me cercam, homens e mulheres são igualmente livres. A liberdade do outro, longe de ser um limite ou a negação da minha liberdade, é, ao contrário, sua condição necessária e sua confirmação. Ao contrário, é a escravidão dos homens que põe uma barreira na minha liberdade, ou que é a mesma coisa, é sua animalidade que é uma negação da minha humanidade. Minha liberdade pessoal, assim confirmada pela liberdade de todos, se estende ao infinito. Então é só para confirmar isso que nós estamos dizendo. As relações sociais, né, elas não são outra coisa senão um jogo de liberdades para os anarquistas. Quando esse jogo significa o domínio sobre sobre os outros, então vai anular a liberdade de todos. É assim que afirmam, né, os anarquistas. Historicamente é isso que os sistemas políticos têm feito, como instrumento de dominação sobre um grupo sobre o outro, a sociedade. As liberdades elas precisam ser conquistadas e requer uma organização política para uma revolução social que coloque o fim ao sistema de exploração, abrindo espaço para a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. A revolução social, para os anarquistas, deve imediatamente derrubar o Estado. Sua utilização, mesmo provisória, como dada a atuação partidária, mas como pensava Marx, significava necessariamente a manutenção do sistema de privilégios, relações de exploração de classes sociais. Apenas a extinção imediata do Estado, como aparelho de exploração, poderia colocar em marcha outros tipos de relação, outros jogos de poder que fossem exercidos através da liberdade e não por meio de dominação. Então eles tinham o mesmo objetivo, que era o comunismo, né? A sociedade, né, em comum, de partilha, né? Para quem é cristão pode pensar como os primeiros apóstolos viviam, as primeiras comunidades cristãs que são descrevidas em Atos dos Apóstolos, né? Eles pensavam naquilo, na ideia de um estar em serviço do outro, do bem comum. A diferença era como que eles alcançariam isso. E era onde eles ficaram divididos, né, os trabalhadores, porque existiam duas teorias na mesma época. Um falava que precisava de uma revolução social e instituição de um Estado socialista para regulamentar a sociedade e alcançar o comunismo. O outro já acreditava que você já tinha que extinguir o Estado e já ir viver essa sociedade sem Estado. E aí vale ressaltar que depois vai ser desenvolvido duas teorias, né? Anarquista, o que nós chamamos de anarcocapitalismo e anarcocomunismo. Anarcocapitalista é o indivíduo livre, né? Dentro dessa ideia da sem a concepção de Estado, mas onde ele vai viver individualmente sozinho, vai poder produzir e viver da forma que ele quiser. A gente vê esse anarcapitalismo como uma coisa ruim. Né? O anarcomunismo é a teoria que vai se basear mais nessa ideia de Bakunin e de Proudhon, que é a união de pequenas comunidades, de grupos, vivendo através de interesses, né, e através do bem comum. Em um estado de partilha, não um estado que busca riqueza e desigualdade social, onde o indivíduo quer apenas lucrar e ser mais poderoso que o outro. Não. Eu vivo ajudando os outros vivem me ajudando. E aí, nós temos a última parte, que é Hannah Arendt e a crítica aos regimes totalitários. Tá? Hannah Arendt foi uma jornalista, filósofa alemã, judia. Tá? Ela viveu na Alemanha na época do nazismo. Ela teve que fugir, né? Se não me engano, ela foi para os Estados Unidos. E em 1951, pós-guerra, ela vai escrever um livro chamado de Origens do Totalitarismo. Né? Ela vai propor uma explicação, né, um estudo histórico e político que ela vai fazer sobre essa nova forma de governo que até então não existia. Ela vai surgir no século XX, né, na figura do fascismo italiano, na figura do nazismo alemão e até no stalinismo. Lembrando que Lenin foi responsável pela Revolução Russa, foi o primeiro grande líder, e quando Lenin morre, o Stalin assume, e o Stalin era um ser extremamente perverso. Né? Ele não chegou a perseguir as minorias como o nazismo, mas ele foi tão cruel como o nazismo. E grande parte da crítica ao comunismo se dá, né, a essa mão de ferro do Stalin. E aí o seguinte, ela vai retomar, né, análises clássicas do Montesquieu, um filósofo que vai ser, né, o grande desenvolvedor da teoria dos três poderes que a gente usa hoje na República, né, no Estado Democrático, para afirmar o quê? Que o totalitarismo escapa de qualquer sistema político clássico. Né? Segundo Montesquieu, os princípios de ação, né, seguidos pelos indivíduos, que são cidadãos, eles variam de acordo com cada regime político. No caso da monarquia, é a questão da honra. Da república, a questão da virtude. Da tirania, a questão do medo. Em outras palavras, uma república, tanto os cidadãos quanto os governantes sentem orgulho em não dominar os demais.
ao menos naquilo que diz respeito aos assuntos públicos. Numa monarquia, as pessoas agem visando a honra pública, né? Que é querer ser reconhecidos como alguém honrado. Uma tirania se move pelas ações do medo dos súditos em relação ao tirano, mas também o medo dos tiranos em relação aos súditos. Todos esses esquemas são baseados na separação da esfera pública e privada. As relações políticas dizem respeito, é claro, à esfera pública. O que o indivíduo faz de sua vida privada é uma outra história, cada um por si. Já no totalitarismo, o Estado ou o governante, né, e através do Estado, ele vai ocupar-se, né, tanto da esfera pública dos indivíduos como da esfera particular. Então ele vai dominar o indivíduo. O indivíduo, né, ele não vai ser sujeito, podemos pensar assim. Ele vai ser membro do Estado, membro daquele grupo. Ele vai perder sua individualidade. E ele tem que seguir as regras e os desígnios daquela sociedade. Se ele não segue, ele vai ser perseguido, né? E aí a gente pensa o seguinte, né? Hitler se vai se basear numa lei natural, onde os arianos são a raça superior, os alemães têm que dominar o mundo porque eles são superiores, etc. E o Stalin numa lei de história, né? Com a questão da tirania, né? Da ditadura do proletariado. Ambas são confissões, né, humanas e não podem ser debatidas, né? Ou humanamente controladas, tá? Por exemplo, nenhum regime político pode matar os cidadãos, pois a lei garante respeito à vida. Mas o totalitarismo, ele tinha a morte como legalidade. Matou milhões de judeus seguindo uma lei da natureza, né? Então, para eles tinham essa justificativa de matar fazendo bem à sociedade. O totalitarismo, segundo Hannah Arendt, ele captura os indivíduos, né, que se encontram totalmente isolados, sem laços sociais. É o que nós chamamos de sociedade automatizada, que perde sua coesão, né? Só que é uma coisa diferente de solidão. O isolamento é em outro sentido, né? Porque na solidão a pessoa está consigo mesma, enquanto no isolamento nem consigo ela dialoga, né? Ela fala que o terror totalitário consegue unir esses indivíduos isolados na medida que os mantém isolados. E amplia esse isolamento porque os indivíduos isolados, né, podem ser dominados por completo sem opor resistência. O terror do totalitarismo não forma uma comunidade política de fato, em que as pessoas participam de uma vida comum. Ele transforma o povo em massa, em multidão, né? Então, assim, outro aspecto importante é que ele tem que se manter em movimento, né, em expansão. Então você vê que o nazismo italiano ele precisou entrar em guerra, conquistar territórios para ele se manter. Enquanto ele estava se mantendo na guerra, ele se manteve contra o Estado. Quando ele perdeu a guerra, ele deixou de existir. Tá? E ele prepara os indivíduos para serem carrascos e vítimas. Você não sabe se você é carrasco e vítima, né? Se você concorda com o que o partido tem e age conforme eles querem, você automaticamente vai absorver aquela ideologia e vai ser o carrasco de outras pessoas que não seguem aquilo. Se você discorda daquilo, você é vítima. Então, independente de tudo, se você era alemão, por exemplo, mas você era tinha uma concepção religiosa ou discordava do partido, você também era considerado traidor. E ao momento que você considerava compactava com aquelas ideologias, mesmo que você se colocava como isento das ações do partido, você era responsável, porque você não defendia os outros e os outros morriam por causa disso. Né? Era um conservadorismo extremado e uma determinação social muito grande. Você não tinha opção sexual, poder, né, de desenvolver uma sexualidade fora do padrão, você não podia ter uma religião fora do padrão, você não poderia ter uma visão política fora do padrão, você tinha que ser aquele padrão. Né? É o que nós vemos muito hoje, que nós denominamos, né, no nosso país de movimentos fascistas. São essas pessoas que se organizam para defender justamente isso, a ideia de família tradicional, a ideia de sexualidade, de religião tradicional. Né? O que é tradicional? É aquilo que eles impõem. Por quê? Porque o conceito de família é apenas pai, mãe e filhos? Será que não existe outro conceito de família? Ah, o meu celular ficando doido. Sexualidade é apenas a heterossexualidade, que é uma forma de sexualidade, vide que a gente vê até que nas sociedades antigas outras formas de afetos e de sexualidades eram trabalhadas e desenvolvidas de forma independente, por que a gente tem que assumir isso como correto ou não? E a religião, né? No caso, o cristianismo é a religião absoluta, principalmente o braço neopentecostal. Tudo aquilo que é contra isso é considerado errado. Então, essa visão, né, fundamentalista, conservadora e impositora são características, né, do fascismo, de um regime totalitário, do nazismo. E o fascismo ele consegue se manter no poder por quê? Porque a própria população, de modo geral, assume aquilo. Né? Ela dá força, né, para que eles ajam dessa forma.
E uma coisa que eu não vi aqui, que também faltou, é justamente isso. O Estado vai ser legitimar-se através, né, vai ter um ganho o apoio da população, que na verdade já vai ser massa de manobra, né, ela vai ser vista como massa, e aí através de uma ideologia que vai ser desenvolvida conservadora, eles vão fazer, né, que age dessa forma. E o governante, né, o ditador, o partido, ele vai ter um inimigo comum. No caso do nazismo, é, vai ser os judeus, né, vai ser as classes inferiores. No caso do Brasil, existe essa busca, né, de lutar de forma inconsequente contra o comunismo que nem existe, né? Criaram a figura de um comunismo como um monstro e o monstro ele tem que ser combatido. Então essa figura do comunismo é o grande perigo. Os partidos de esquerda são comunistas, todos aqueles que se opõem ao governo são comunistas. Não há uma pluralidade. O que existe é o bem e o mal. O que existe é o governo, o poder, aquela ideologia e tudo aquilo que é contra o governo é da ideologia que eles vão chamar de comunismo, né? Como se o comunismo fosse tudo. Você não precisa ser comunista para se opor ao governo, mas se você opõe ao governo, para aqueles seguidores do governo, aquela massa, você é comunista, tá? E aí é o grande problema, o grande medo que nós temos em relação a esses movimentos que vem acontecendo no nosso país. É, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje tá difícil, meu celular não tá querendo deixar eu gravar, toda hora ele faz algum barulho. Então, assim, e aí a gente tem que lutar contra isso. Por quê? Porque a gente tem que dar de garantir a individualidade das pessoas. Nós vivemos estados bem de estar social e nós já vivemos uma libertação social ao longo da história. Nós temos que combater as desigualdades, mas a gente tem que prevalecer, né, o direito à liberdade na esfera privada. Né? A gente busca igualdade no que diz respeito ao que é público. O que é privado fica para cada um. Desde que você não machuque ninguém, não prejudique ninguém, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, independente se o regime é liberalismo, se é comunismo, se é anarquismo, se é uma monarquia parlamentarista, a gente tem que, se é uma democracia, a gente tem que assegurar a liberdade dos indivíduos e buscar uma justiça social acima de tudo, tá? O totalitarismo, o fascismo, ele é ruim, tá? Ser contra um regime totalitário não é ser ideologicamente de esquerda, mas ser a favor das liberdades humanas, tá? Nem que diz respeito a uma igualdade política, como prega o comunismo, ou que diz respeito a uma liberdade econômica, como se diz, né, o liberalismo. Tanto o liberalismo como o comunismo e o anarquismo pregam uma liberdade do indivíduo, seja através de uma manifestação coletiva, ou seja de uma manifestação individual. O totalitarismo é uma exceção. E essas pessoas elas estão em busca disso, em destruir aqueles que são contra a gente, tá? Então não existe uma posição necessariamente ideológica contra o fascismo, né? Não no que eles entendem como ideologia, né? Porque tudo é ideologia. Mas ser antifascista, ser anti, né, totalitarista, é defender justamente essa liberdade, né, individual que nós temos que ter enquanto seres humanos, quanto seres conscientes que vivem diante do mundo. A gente não pode abrir mão dessa consciência. E ser querer destruir aqueles que é contra a gente. Você não precisa concordar com as pessoas, mas as pessoas têm direito de ter opiniões diferentes de você. Então, basicamente é isso, tá? Eu fechei aqui sem querer o PowerPoint, desculpe. Hoje tá complicado, viu? Todo dia tá complicado, né? Eu não sei o que eu arrumo. Vamos lá pro finalzinho. Fechei de novo, fui muito rápido. Oh, meu Deus. Ai, ai. Vamos devagar. Então aqui nós estamos passando tudo. E aí tá aqui os meus contatos, né? O meu e-mail é caespereira@gmail.com, o Instagram Caes Pereira e o Plano B Podcast. Lembrando para vocês entrarem lá na página também do YouTube, do Plano B Podcast, sigam a gente. Nós somos meio parados, vou ver se essa semana a gente grava alguma coisa, que é uma proposta nossa interdisciplinar. Esses textos foram extraídos da obra do Silvio Galo, assim como os outros, Filosofia, Experiência e Pensamento, volume 1, tá? Da CPION 2013, que são as páginas 205, 210, na primeira parte até anarquismo, e 215, 209, quando eu falo sobre totalitarismo. E eu esqueci de falar, a parte sobre liberalismo eu peguei do site Brasil Escola, tá? Dentro da tópica de sociologia, que é bem parecido, né? Em alguns aspectos, sociologia e filosofia andam de mãos dadas. Assim, com filosofia história, filosofia geografia, filosofia todas as matérias.
Então, no mais, né, uma frasezinha da Hannah Arendt, as mentiras sempre foram consideradas instrumentos necessários e legítimos, não somente do ofício do político ou do demagogo, mas também do estadista. Cuidado, tá? Fascistas, totalitários utilizam-se da mentira, né, que nós chamamos hoje de fake news nas redes sociais, como forma de dominação e de construção ideológica. Quem é verdadeiro, quem é correto, quem é justo não precisa mentir. Se eles estão mentindo é porque tem alguma coisa por trás aí, então muito cuidado. Então, no mais, muito obrigado a todos. Não esqueçam de dar o like, curtam a página, reforcem pra gente, compartilhem com seus colegas, mesmo que não sejam da escola, compartilhem com outros professores, compartilhem que o conhecimento não pode ficar limitado a um pequeno grupo de pessoas. O conhecimento, ele vai nos ajuda a se emancipar. Então, ele deve ser realmente compartilhado. No mais, qualquer crítica, dúvida, sugestão, comentário, podem fazer nos comentários do vídeo no YouTube que eu olho, podem mandar no meu e-mail pessoal que eu deixei lá e podem mandar, né, no Instagram também, né? Voltando aqui para vocês verem de novo, vai estar na descrição também do vídeo. E muito obrigado a todos. Um salve, paz e bem, que a força esteja com vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.